Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos. Agradecemos de uma forma muito especial pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente estão aqui conosco de forma perseverante nesta sala virtual, ao longo dos dias, das semanas, dos meses, para estudarmos juntos o Evangelho do Senhor Jesus à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Recebam já antecipadamente o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E aqui hoje nos encontramos muito satisfeitos, felizes por mais esta oportunidade que nos foi concedida, por mais este parêntese que nós abrimos nas nossas obrigações diárias para refletirmos acerca da vida, refletirmos acerca da nossa fé, refletirmos acerca de esperança, refletirmos acerca de otimismo, refletirmos acerca da confiança. Exatamente sobre isto que falaremos hoje, sobre confiança, que é o capítulo de número 18 do livro Busca e Acharás, de autoria dos espíritos André Luiz e Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Então, o capítulo de número 18, que usaremos como base para as nossas reflexões neste momento, tem exatamente este título, Confiança, e é de autoria do espírito André Luiz. Então, vejamos e ouçamos as palavras de André Luiz acerca de confiança. Será que realmente nós estamos, digamos assim, de uma forma bem firme, levando a nossa vida, caminhando aqui na nossa vida, enfrentando os problemas diários, todos aqueles desafios que nos são colocados ao longo da nossa trajetória, enfrentando-os de forma confiante e principalmente aprendendo as lições que nós precisamos aprender através desses problemas, porque nós sabemos hoje, conforme o Evangelho nos mostra, conforme a doutrina espírita nos mostra, que todos estes momentos que nós encaramos e que nós os denominamos como sendo problemas na nossa vida, são essas diversas estradas, são essas diversas oportunidades que o Senhor da vida nos oferta para o nosso aprendizado. Então, que possamos ter sabedoria, que possamos ter otimismo, que possamos ter fé, que possamos ter confiança em Deus e seguirmos adiante no nosso aprendizado. Desistir jamais, principalmente desistir da vida, que é este maior patrimônio de Deus que nós temos à nossa disposição para a nossa melhoria, para o nosso aprendizado. Então, André Luiz começa aqui as suas palavras nos chamando a atenção da seguinte maneira: se você está no ponto de cair da confiança para a negação, tome alguns momentos para refletir, conversando consigo mesmo. Então aqui nos chama a atenção para aquela necessidade constante de nós reservarmos alguns momentos na nossa vida
para aquele monólogo, para conversarmos conosco mesmo, nos interiorizarmos e conversarmos conosco, dialogarmos conosco, trazer assim de uma forma mais clara na nossa vida aqueles problemas, aqueles temores, e nós mesmos conversando conosco, buscando estas soluções à luz do Evangelho de Jesus. Sem sombra de dúvida, conforme ele nos chama a atenção aqui, principalmente naqueles momentos em que estamos a ponto de cair da confiança para a negação. Então, se estamos neste ponto de vacilo, se estamos vacilantes nessa nossa confiança, na nossa fé, já que a nossa fé ainda é tão vacilante, então precisamos, sem sombra de dúvida, mais do que nunca, precisamos refletir, precisamos conversar conosco mesmo, reservando este tempo durante o dia para conversarmos conosco sobre estas nossas fraquezas, essas nossas negações, essas nossas desconfianças, essa nossa falta de esperança, falta de fé. E aqui mais uma vez agradecemos, é lógico, agradecemos a todos que aqui se fazem presentes, mas queremos abraçar de uma forma muito especial a nossa companheira, a nossa mãezona de jornada, Dona Faialda, que aqui se encontra mais uma vez, dando o seu boa tarde aos meninos e às meninas, ou às meninas e os meninos, e dizendo que juntos somos mais fortes, lembrando que devemos orar uns pelos outros. Sem sombra de dúvida que precisamos constantemente nos unir em oração e um orando pelo outro, fazendo constantemente esta corrente magnética através da prece. Muito obrigado, Dona Faialda. Em seu nome, abraçamos mais uma vez fraternalmente a todos os companheiros que aqui se encontram, bem como a todos os demais companheiros que terão acesso, com certeza, a estas reflexões. E aqui André Luiz segue dizendo o seguinte: se o desânimo lhe bate à porta, em razão de alguma dificuldade, recorde que a dificuldade é sempre uma lição por aproveitar, ao passo que o desânimo nunca auxiliou ninguém. Então aqui André Luiz nos fala de uma forma assim tão tranquila, tão serena, tão clara em relação àqueles momentos de desânimo que batem à nossa porta, principalmente se vacilarmos, se baixarmos a nossa guarda, se nos faltar a confiança em Deus, a fé no futuro. Então ele nos fala aqui que estas dificuldades, como havíamos dito anteriormente, estas dificuldades são sempre lições que nós precisamos aproveitar, ao passo que o desânimo nunca auxiliou ninguém. Apontemos, busquemos na nossa consciência e apontemos alguém, nominemos alguém ou denominemos alguém na nossa lista, se é possível fazer uma lista, ou pelo menos uma pessoa que tenha sido auxiliada, através do desânimo. Sem sombra de dúvida que não encontraremos ninguém que foi auxiliado por meio do desânimo. Então é preciso, sem sombra de dúvida, termos esta perseverança, essa fé, esta confiança em Deus, esta fé no futuro e agirmos constantemente no presente para não deixarmos o desânimo bater à nossa porta e, conforme foi dito pela nossa irmã Faialda, que possamos uns orarmos pelos outros para que possamos receber essas boas vibrações, nos auxiliando em nossa caminhada. Então nos diz ainda André Luiz o seguinte: se a irritação lhe cria aborrecimentos, o azedume é simplesmente uma nuvem entre você e a realidade. Sem sombra de dúvida que também neste ponto André Luiz está corretíssimo em relação à irritação, porque sem sombra de dúvida que a irritação também nunca auxiliou ninguém, mas sim sempre prejudicou e sempre prejudicará.
porque o azedume, conforme ele nos fala aqui, o azedume será sempre essa nuvem entre nós e a própria realidade. E aí ele acrescenta: se você cometeu algum erro, será que nós já cometemos algum erro? Ou seja, quantos erros nós já cometemos ao longo da nossa trajetória? Ainda bem que nós temos a nosso favor, por misericórdia de Deus, aquele chamado véu do esquecimento. Porque sem sombra de dúvida que nós não temos condições e não teríamos condições de olharmos para o nosso passado e enxergar a quantidade de erros, a quantidade de equívocos que nós já cometemos ao longo da nossa trajetória. Se nós lembramos e constantemente nós lembramos de equívocos que nós cometemos nesta existência carnal, em muitas situações nós meditamos acerca desses equívocos e ficamos com vergonha de nós mesmos em relação a estes equívocos, mas é lógico que precisamos encarar esses equívocos também, esses erros, como oportunidades de aprendizado. E aí ele diz: se você cometeu algum erro, isso significa tempo de aprender e não de desistir. Então aqui nos chama a atenção que naqueles momentos de vacilo, naqueles momentos de fraqueza, onde cometemos erros, onde cometemos equívocos, não é momento para entrar em desespero, não é momento para desistirmos, em especial da nossa caminhada, mas é um momento, é um tempo para o nosso aprendizado e levantarmos a cabeça e seguirmos adiante, porque sem sombra de dúvida, se prestarmos bem atenção em relação a estes equívocos que nós cometemos ou que já cometemos e que ainda com certeza outros nós cometeremos, então é preciso nós olharmos para esses equívocos como sendo aqueles professores na nossa vida, onde nos marcam de uma forma mais profunda as lições que precisamos ou que precisaríamos aprender. Então, sigamos adiante e prestando bastante atenção para não cometermos outra vez o mesmo equívoco, como se diz no linguajar popular, uma frase popular, que possamos ser inteligentes, pelo menos o suficiente, para cometermos equívocos diferentes. Não cometermos os mesmos, porque através desses erros nós aprendemos, então que possamos cometer erros diferentes para aprendermos um tanto mais. Mas o bom será, e com certeza um dia chegaremos a esta condição, em não errarmos mais, irmos errando cada vez menos, e até um dia chegará com certeza esse dia em que nós já tenhamos aprendido as lições que precisaríamos aprender. E aí ele segue dizendo: se outros falharam, eis chegado o instante de mais confiança em Deus e em você mesmo. Então aqui ele fala sobre os nossos erros e também fala sobre os erros dos outros. Então, se os outros falharam, em especial para conosco mesmo, nos prejudicando, e aí ele fala que eis o momento, o instante para mais confiança em Deus e em você mesmo, em nós mesmos, que possamos construir esta fortaleza em nós através desta confiança constante em Deus e em nós, porque precisamos ter confiança, precisamos acreditar em nós mesmos. Em muitas situações, se nós não observarmos, nós falaremos às outras criaturas: ah, coitadinho de mim, eu sou um fraco, eu não consigo fazer estas coisas. Então precisamos ter confiança, ou às vezes, quando nós convidamos algum companheiro para nos auxiliar na realização de alguma tarefa no bem, ou para que ele fique responsável por uma tarefa no bem, ali no centro espírita, por exemplo, na associação onde estivermos, no templo religioso onde estivermos, no nosso local de trabalho, ou em qualquer lugar onde nós nos encontrarmos, e tentamos buscar um auxiliar, alguém que nos apoie, alguém que assuma a responsabilidade por uma determinada tarefa,
Às vezes, em muitas situações, nós ouvimos como resposta: ah, não, eu não sou capaz de realizar essa tarefa. Coitado de mim, eu não tenho esse preparo. Então, precisamos sim confiar em nós, porque se nós não confiarmos em nós mesmos, quem irá confiar? Se nós não acreditamos na nossa potencialidade, quem irá acreditar no nosso potencial? Então nós precisamos acreditar no nosso potencial, que é enorme, que nós desconhecemos, e demonstrarmos também para o outro, não por vaidade, mas demonstrarmos para os outros que somos capazes sim de realizar, através das pequenas atitudes, grandes realizações. Sem sombra de dúvida, nós conseguiremos realizar. E André Luiz ainda nos diz sobre a injúria. Se injúrias apareceram, você encontrou a ocasião de agir e servir mais, conquistando a confiança dos outros. Então aqui ele nos fala sobre aqueles momentos em que surgem as injúrias. Então ele nos fala que não é momento para ficarmos chateados, ficarmos aborrecidos, ficarmos azedos, principalmente em relação ao comportamento das outras pessoas. Nós precisamos sim aproveitar aquele momento como sendo aquele momento, aquela oportunidade maior de agirmos e servirmos constantemente. Então precisamos sim, mais uma vez, confiança em nós e nas outras pessoas. E aí ele diz ainda: se temores lhe invadiram a mente, lembre-se. Quantas vezes nós ficamos com temor? Nós ficamos com medo em determinados momentos, em determinados pontos da nossa vida. Então ele nos chama a atenção: se temores lhe invadiram a mente, lembre-se de que sem comando seguro não há máquina que funcione. Então ele nos diz aqui, fazendo essa comparação com uma máquina, então para que nós funcionemos realmente com segurança, nós precisamos também estar conscientes e com a nossa consciência segura, já que é a nossa consciência quem dará a voz de comando. Então precisamos sim ter esta segurança, igual ele nos fala aqui, sem comando seguro. Então, se ficarmos vacilantes, como serão as nossas atitudes? Também serão vacilantes. Então, se ficarmos com desconfiança, com negação, com aquela falta de otimismo, sem sombra de dúvida que tudo isso será traduzido também nas nossas atitudes. Então, é preciso sim termos segurança em relação a este comando da nossa vida. E ainda ele diz: se a enfermidade lhe visita as forças, estará você no grande momento de praticar a sua fé sem desacreditá-la. Então aqui ele nos chama a atenção que naqueles momentos em que fomos ou que formos visitados pelas mazelas no nosso corpo físico, ou seja, pelas doenças, não é momento de entrarmos em desespero, não é momento de vacilarmos na nossa fé, não é momento de desconfiança ou até mesmo de desacreditar. Ah, não, eu trabalho tanto no bem, anos a fio trabalhando no bem, e agora estou adoentado. Deus não existe, Deus esqueceu de mim, eu não tenho mais fé em Deus. Não, de forma alguma. Então ele nos fala aqui: se a enfermidade nos visitou, é exatamente aquele momento maior como oportunidade para praticarmos e demonstrarmos a segurança na nossa fé e da nossa fé sem desacreditá-la. E aí ele diz, para encerrar: confiança é a sua coragem de superar-se. Não estamos aqui para superar os outros. Estamos aqui para superarmos a nós mesmos, superarmos as nossas fraquezas, os nossos vacilos, a nossa falta de fé, desconfiança, negação e assim sucessivamente, superar orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, nos tornando pessoas melhores. Então aqui ele nos diz: confiança é a sua coragem de superar-se, realizando o melhor ao seu alcance. Então precisamos sempre realizar o melhor. E aí ele encerra dizendo aqui sobre a felicidade.
Se você está procurando a felicidade pela prática do bem, não perca o seu dia com dúvida e desalento, porque confiando em Deus e em você mesmo, basta seguir em frente com o seu trabalho e você a encontrará. Então aqui ele nos diz, conforme Jesus nos fala lá no Sermão do Monte, lá nas bem-aventuranças, aquela fórmula para a conquista da nossa felicidade, a tão almejada felicidade. Então ele nos lembra que se nós estamos procurando a felicidade pela prática do bem, que nós não percamos nenhum segundo do nosso dia com dúvida e desalento, confiando constantemente em Deus e em nós mesmos, que possamos seguir em frente, trabalhando, e nós a encontraremos. E antes de encerrarmos as nossas reflexões, já que André Luiz aqui encerra as suas reflexões, apenas como lembrete, como uma indicação para estudos, para ampliarmos as nossas reflexões acerca da felicidade, vamos citar aqui o capítulo de número 2 do livro Renovando Atitudes, de autoria do Espírito Hamed, através da mediunidade de Francisco do Espírito Santo Neto. Então, Hamed, neste capítulo 2, ele começa nos dizendo o seguinte sobre a felicidade, que as estradas que nos levam à felicidade fazem parte. Ele fala aqui que as estradas são diversas, infinitas, as estradas que nos levam à felicidade pela prática do bem. Aí ele nos diz que fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo. Não tem como nós alcançarmos a felicidade sem aplicarmos esse método gradual de crescimento íntimo. E aí Hamed ainda acrescenta, cuja a prática, ou seja, a prática desse método gradual de crescimento só pode ser exercida pausadamente. Então aqui ele nos chama a atenção que a prática deste método para alcançarmos a felicidade, esse método gradual de crescimento íntimo, não podemos fazer ao atropelo, fazer aos saltos, um passo de cada vez, pausadamente, porque aí ele nos fala que em relação a essa situação, que a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Então é isto, nós precisamos sim aplicarmos na nossa vida este método gradual de crescimento íntimo, de forma tranquila, de forma serena, sem atropelo e constantemente trabalharmos de forma perseverante. Então, esta é a receita para alcançarmos a felicidade, conforme Jesus nos fala no Sermão do Monte, e aqui nos lembra o Espírito Hamed. Mas cada um tem o seu meio, cada um tem o seu método, que possamos trabalhar cada um e conjuntamente para alcançarmos a tão almejada felicidade pela prática do bem constantemente, sem descanso, sem desconfiança, sem falta de fé. Muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo, e aqui a dona Faialda ainda nos diz, Deus te abençoe, Deus que abençoe ricamente todos nós. Nós aqui apenas estamos naquela condição de intermediários, como naquela condição de mais necessitado de todos, exatamente por isto que estamos aqui tecendo estas reflexões, em primeiro lugar para mim mesmo, e dividindo com outros companheiros estes ensinamentos tão belos. Muito obrigado a todos, recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa e eterna gratidão. Até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Até breve, meus irmãos.